Senhoras e senhores, neste momento, o diretor executivo do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, pronunciará as palavras de boas-vindas. Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Foi fraco, vamos de novo. Boa tarde, pessoal. Agora sim. Queria dizer que é uma honra ter aqui o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com os ministros, senadores, deputados, prefeitos, todas as autoridades, toda a equipe de imprensa que está presente aqui, em massa, cobrindo o nosso evento, e todos os funcionários do Mercado Livre que trabalharam para tornar esse evento realidade, que trabalham dia a dia nas nossas operações, com tanta vontade, com tanta energia, para a gente continuar entregando um nível de serviço cada vez melhor para os nossos clientes. Eu tenho alguns slides, vai ser uma fala curta, mas vou contar para vocês um anúncio que a gente vai fazer hoje. Passar o próximo. Antes do anúncio, vou passar um vídeo para vocês, para quem não conhece tanto do Mercado Livre, conseguir ver em um minutinho um resumo do que a gente tem feito no Brasil e na América Latina. Mercado Livre é uma das maiores e mais inovadoras empresas de tecnologia do mundo. Nos últimos 25 anos, temos impulsionado o progresso na América Latina através do e-commerce e dos serviços financeiros, criando oportunidades de crescimento que geram um impacto positivo compartilhado. Nosso ecossistema, formado pelo Mercado Livre, nosso negócio de e-commerce, e pelo Mercado Pago, nosso banco digital, conecta micro, pequenos e médios empreendedores, até grandes varejistas e marcas renomadas. Ao final de cada trimestre, nós temos reportado resultados consistentes e sustentáveis, garantindo crescimento lucrativo por todos os nossos negócios, graças à nossa visão de longo prazo. Pelos últimos 25 anos, nós temos imaginado e criado novas maneiras de democratizar o comércio e o dinheiro na América Latina, gerando uma transformação profunda para nossos milhões de usuários. O melhor está chegando. Boa! Pessoal, o Brasil é a operação mais importante do Mercado Livre em termos de tamanho, representa 55% da empresa e por isso esse anúncio que a gente vai fazer hoje é o maior anúncio também que o Mercado Livre já fez em toda a sua história. Em termos de impacto social, a gente trouxe aqui 3 informações para contar de como a gente tem impactado o Brasil. Tem mais de 1 milhão de famílias que recebem mais de 50% da sua renda através do Mercado Livre. São 550 mil vendedores vendendo todos os meses e algum desses com um número de funcionários que na hora que a gente olha, né, as famílias impactadas, é mais de 1 milhão de famílias tirando a sua renda através do Mercado Livre. Além disso, no ano passado foram 22 milhões de pessoas e de pequenas e médias empresas que tiraram crédito no Mercado Livre, conseguiram fazer um empréstimo através do Mercado Pago. Mercado Pago que vem crescendo e tem a visão de se tornar o maior banco digital do Brasil. Já é o maior da América Latina e em breve vai conquistar essa posição no Brasil também. E um outro número de impacto social é que 50% das pequenas e médias empresas do Brasil conseguem o seu crédito através do Mercado Pago, o seu primeiro crédito. Então são empresas que ainda não têm um histórico de risco, mas o Mercado Pago, por conhecer o histórico das empresas no Mercado Livre, consegue conceder crédito para essas empresas e com isso ajudar essas empresas a avançarem, a prosperarem. Em termos de investimento, pessoal, que é o primeiro anúncio, isso aqui é um número de investimentos e despesas estratégicas. Vai ser um valor recorde esse ano de 34 bilhões de reais aqui no Brasil. O
O mercado brasileiro é um dos mercados mais competitivos do mundo em comércio eletrônico. Tem o Mercado Livre, mas tem várias empresas nacionais, tem várias empresas estrangeiras e a cada 3 meses tem uma empresa nova que anuncia a entrada aqui no Brasil. Então, por isso, esse aporte é um aporte para a gente seguir avançando a nossa logística, seguir avançando a tecnologia, seguir inovando cada vez mais rápido, aportando tanto no Mercado Livre como em Mercado Pago e também no marketing, na marca, para a marca continuar atraindo os brasileiros para esse grande shopping de e-commerce que é o Mercado Livre, para que os vendedores que vendam aqui continuem crescendo e prosperando. Olhando o histórico de aportes, de investimentos e despesas, em 2018 tinha sido R$1 bilhão, em 2020, 7. Esse número avançou para 17 em 22, 19, 23 no ano passado, e agora a gente dá um salto, indo dos 23 para 34 bilhões de aporte no Brasil. Dentro desse ano. Um número aqui, em 2018, quando o aporte foi de 1 bilhão, o Mercado Livre tinha 1.800 funcionários no Brasil. São 7 anos apenas, eram 1.800 funcionários, e o segundo anúncio é de contratações. A gente vai contratar esse ano mais 14 mil pessoas e vamos chegar a 50 mil funcionários no Brasil. Nos últimos 2 anos, contando esses 14 mil desse ano com os do ano passado, foram quase 30 mil empregos CLT gerados no Brasil num prazo muito curto, e a gente quer continuar avançando e crescendo bastante. Em termos de impostos, no ano passado, o Mercado Livre arrecadou 5 bilhões de reais em impostos federais, estaduais e municipais. E olhando aqui o histórico, em 2018 tinham sido 370 milhões. Então, junto com o crescimento da empresa, veio também um crescimento significativo de arrecadação. Esses são os impostos recolhidos pelo Mercado Livre, mas quando a gente olha os 550 mil vendedores que estão vendendo aqui todos os meses, eles estão recolhendo imposto sobre a venda deles também, sobre o lucro deles. Então, o total de arrecadação nesse ecossistema, e olhando também os vendedores de Mercado Pago e os parceiros, aí o volume é um volume muito maior. Por fim, para terminar, uma mensagem de otimismo, que a gente vai seguir investindo forte no Brasil, apostando, acreditando, contratando, gerando empregos e construindo cada vez um futuro melhor. Com isso, a mestre de cerimônias vai falar com vocês para a gente chamar a Regina Rufino, que é uma colaboradora nossa, que vai contar nessa história. Obrigado pela presença de novo, pessoal. Senhoras e senhores, fará então uso da palavra a representante das trabalhadoras e trabalhadores, Regina Rufino. Obrigada. Boa tarde a todos. Recebi a missão de representar todo esse time de envios maravilhoso da logística, que faz realmente todos os dias os nossos pacotes, porque competimos em equipe para ganhar. Eu sou Regina Rufino, sou camaçariense. Camaçari é uma cidade a 50 quilômetros de Salvador, capital da Bahia. Tenho 45 anos, sou casada, engenheira de produção mecânica. Comecei minha jornada como montadora em uma fábrica de automóveis e quando eu tinha, no último emprego, 10 anos, eu fui convidada pelo Mercado Livre para fazer parte do primeiro CD próprio que estava se instalando em Camaçari, na Bahia, em Lauro de Freitas. Entrei como gerente de operações, não sabia nada de logística, tudo que me falaram na entrevista, que eu iria aprender, que eu conseguiria me desenvolver, foi, de fato, tudo o que aconteceu. Então, aprendi muito de logística, de e-commerce. Tenho me desenvolvido muito, tenho aprendido bastante
e esse crescimento não para. Depois de 2 anos, eu fui promovida a líder e responsável de toda a operação de Lauro de Freitas. E em 2023, participei também da implementação de um fulfillment no Rio de Janeiro, o primeiro CD no Rio de Janeiro. Participei também da implementação do CD de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, que hoje é liderado também por um nordestino, o Bruno. E já teremos mais um CD na Bahia, o CD de Simões Filho, que inaugura ainda esse ano. Tenho muito orgulho de tudo que a gente tem feito. O Mercado Livre, de fato, desenvolve, acredita nos seus potenciais, nos seus talentos. Eu sou apenas um representante de todo esse povo que está aqui, que joga junto, que todos os dias se desenvolve, cresce junto com o Meli, e o Meli não para de crescer. Cada pacote importa, cada colaborador importa, e a gente sabe disso. E a gente tem feito isso sempre vibrando o nosso DNA, os nossos princípios culturais. Então, como tudo no Meli, a gente dá o máximo e se diverte, e com certeza a gente executa com muita excelência. Então, muito obrigada pela oportunidade. Neste momento, tem a palavra o ministro de Estado do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Boa tarde a todas e todos, presidente Lula, cumprimentar o Fernando Haddad, ministro Luiz Marinho, o Fernando Yunes, diretor executivo do Mercado Livre, o Cauã, que é prefeito aqui de Cajamar, a Regina, que falou em nome dos funcionários, senador Suplicy, senador Jordano, aos parlamentares, deputados. Amigos, é um dia de festa pelo anúncio de mais investimentos no Mercado Livre. É também um dia de festa porque quando o Mercado Livre melhora, certamente os empreendedores que dependem do acerto do Mercado Livre também melhoram. Aqui falaram em 500 mil empresas que dependem desse acerto que vocês fazem todos os dias. Isso é muito relevante porque essas 500 mil, junto com as outras 19 milhões de empresas pequenas do Brasil, formam 99% dos CNPJs. E essas pessoas é que geraram 70% dos empregos do Brasil. Isso é muito relevante. Quando todo mundo falava que o Brasil dependia só do agro, e aí o Haddad falava, não é só agro, tem bastante coisa por aí. O ano passado foi a indústria e foi também o varejo. E no varejo a gente chegou a crescer 10%, né, num ano só. Então, por tudo isso, a gente cumprimenta pelos empregos gerados e pelas oportunidades que vocês estão proporcionando. Essa é uma parceria Argentina-Brasil que deu certo, né? Então, parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Ouve-se neste momento o ministro de Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Boa tarde. Boa tarde, gente. Cumprimentar a todos e todas. Prazer enorme estar aqui na cidade do Cajamar, mais uma vez. Presidente Lula, Fernando, os nossos ministros, nossos deputados, nossos parlamentares, nosso prefeito aqui da cidade, vereadores, lideranças, prazer enorme. Bem, o Brasil, creio que vocês observam, o Brasil vive um bom momento na economia. Fernando Haddad, junto sob a liderança do presidente Lula e do nosso vice-presidente Alckmin, e o conjunto de governo, fez todo o debate importante da reforma tributária, que o Haddad seguramente vai falar um pouco. Mas não foi só a reforma tributária, houve todo um processo de reconstrução do Brasil, das suas políticas públicas, geração de empregos, de oportunidade na educação, na saúde, no empreendedorismo, enfim, em toda a economia. 2 anos e 2 meses, 3.700.000 novos empregos CLT, sem contar as possibilidades do empreendedorismo, dos MEIs, das empresas, pessoas jurídicas, que aqui, inclusive, é um exemplo também dessa relação. No mês passado, geramos 431.995 empregos formais no Brasil.
e vamos continuar crescendo e gerando empregos. O presidente Lula costuma dizer, parece que tem gente torcendo contra o Brasil. 2023, no processo de reconstrução, dizia que o Brasil não crescia mais de 0,5%. O presidente Lula disse, vão errar. Crescemos 3,2%. 2024, dizia que não passava de 1,5%, 1,7%. O presidente Lula falou, vão errar de novo. Crescemos 3,4%. Esse ano, em fevereiro, diziam que a gente geraria 1/3 dos empregos formais que geramos. Geramos 2/3 a mais. E o presidente Lula diz, não faça a projeção que vão errar de novo. Que então o povo diz que se diz especialista, eu digo, mas especialista no quê? Que erram tudo. Deixa o homem trabalhar, não é verdade? Deixa o homem liderar o Brasil, porque nós estamos construindo, reconstruindo e fazendo tudo que está absolutamente ao nosso alcance. É ao alcance do povo brasileiro. Esse país que precisa de paz, unidade, união, para reconstruir e conquistar o desejo da nossa juventude. O que mais nós ouvimos hoje aqui, nos depoimentos, foram de agradecimento ao presidente Lula. Agradecimento pelo ProUni, pelo FIES, pelo SISU, agradecimento ao Haddad, agradecimento às oportunidades que a economia brasileira está gerando. E vamos continuar gerando. Aqui também eu vi agradecimento em relação ao SUS, tanto aqui como de manhã, lá em Minas e Montes Claros, que o presidente Lula foi lá também participar de um processo de inauguração importante de investimento na área farmacêutica. E todos os investimentos é muito importante. Comento, Fabiano, dos Correios, que tem a unidade aqui perto também. De forma, meus amigos e amigas, companheiros e companheiras, nós precisamos, cada vez mais, aproveitar as oportunidades. E eu vi um conselho do presidente Lula com todos que vinham falar de agradecimento e da educação, das oportunidades, e ele disse, não parem de estudar. A educação faz a grande diferença na vida, não somente daquela pessoa, daquele jovem, daquela jovem, mas faz a grande diferença na família. E é isso o testemunho que nós ouvimos, tanto hoje aqui, agora à tarde, como de manhã, lá em Minas Gerais. Portanto, vamos juntos continuar gerando empregos, oportunidade e mais riqueza para o nosso país. Forte abraço, parabéns. Neste instante, fará uso da palavra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Boa tarde. Presidente Lula, Fernando Yunes, prazer estar com vocês. Em nome dos dois, gostaria de cumprimentar todos os que compõem aqui essa mesa e dar 2 recados rápidos a pedido do presidente para organizar um pouco a ação cidadã de cada um de nós nesse ano sobre aquilo que já está em vigor e sobre aquilo que pode entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, a primeira coisa é apresentar um mecanismo de crédito para vocês, que talvez vocês tenham ouvido falar, mas vocês não tenham ainda familiaridade porque é muito novo. Antigamente, um trabalhador, Fernando, para ter acesso a um crédito barato, a empresa tinha que fazer convênio com o banco para que ele pudesse ter o chamado crédito consignado, que é aquele valor que você abate da folha de pagamento antes de cair na tua conta. Isso dá uma garantia para o banco que permite a ele reduzir de 6% ao mês a taxa de juro para menos de 3%. Os bancos públicos estão emprestando nessa modalidade já a 2,5%. E quando entrar a concorrência dos bancos privados e a coisa ficar mais forte, nós podemos ter taxas ainda menores. Qual que é o recado a dar? Primeira coisa, ao invés de se endividar, procure trocar a sua dívida cara por uma barata. Às vezes você já está com uma dívida, ou no cartão de crédito, ou no crédito ao consumidor, ou com alguém do bairro, que às vezes cobra uma taxa de juros elevada.
Então, a primeira maneira de se organizar a tua vida ou a vida de alguém que você gosta, às vezes você tem uma irmã, ou um pai, ou uma mãe com essa dificuldade, é troque a sua dívida cara por uma dívida barata. A prestação que você está pagando pode cair a metade se você usar o crédito consignado, justamente com a garantia do teu salário para diminuir a taxa de juros. Então, essa é a primeira coisa, é saber fazer bom uso desses novos instrumentos que o governo federal está criando para ajudar o trabalhador, que de outra maneira não teria acesso a esse crédito e pagaria 2, 3 vezes mais do que seria razoável. Isso lembrando que mesmo a redução da taxa de juros, ainda no Brasil o juro é caro. Então, nós temos trabalho pela frente para continuar reduzindo a taxa de juros e impedir o superendividamento das famílias, que é a maior preocupação do presidente Lula, que a vida inteira foi trabalhador com carteira assinada e sabe, pela sua vida, o quanto é difícil, às vezes, você ter esse tipo de facilidade. Segunda coisa, quando a gente começa a trabalhar, às vezes a gente está estudando, precisa pagar a faculdade, às vezes a gente tem bolsa, às vezes a gente tem meia bolsa, às vezes a gente tem um financiamento. A gente começa lá de baixo. Tem gente que começa ganhando um salário mínimo, começa ganhando 2 salários mínimos, que começa ganhando 2,5, 3 salários mínimos. E o que se vê no Brasil é uma grande injustiça, que é o seguinte: mesmo você ainda ganhando 2, 3 salários mínimos, a partir do momento que você vai evoluindo na tua carreira, chega uma hora que o imposto de renda te pega. Então, no Brasil, Fernando, todo mundo que ganha mais de 2 salários mínimos paga imposto de renda que é retido na fonte. Você recolhe para a Receita Federal e o trabalhador nem vê o dinheiro, porque já é retido na fonte. Nós mandamos um projeto para o Congresso Nacional e é importante você falar com o deputado, com a deputada, com o senador, senadora, em quem você votou, em quem você confia. A partir de 1º de janeiro de 2026, se esse projeto for aprovado, é uma promessa do presidente Lula, de campanha, que ele quer honrar, todo mundo que ganha até R$5 mil de salário não vai pagar 1 centavo de imposto de renda. 1 centavo. E quem ganha de 5 a 7 mil vai pagar menos do que paga hoje, porque vai ter um desconto adicional para pagar menos. De 5 a 7 ainda paga, mas vai pagar menos do que hoje. E de um salário mínimo a R$5 mil, a pessoa vai deixar de pagar o salário mínimo. Isso pode representar, ao final do ano, um 14º salário. Nada mais, nada menos do que um salário a mais por ano, dependendo da sua faixa de renda. Quanto mais, todo mundo vai deixar de pagar a quem de 5 mil. Mas se você estiver ali ganhando 4 mil, 4.500, você vai poupar mais ou menos esse valor de imposto de renda ao final do ano. Então, é como você recebesse um 14º salário. Isso depende da aprovação do Congresso Nacional. E é importante dizer o seguinte, que muitas vezes as pessoas falam o seguinte: vai abrir mão dessa receita, não vai faltar o dinheiro para alguma coisa da educação, da saúde? E, efetivamente, presidente, se você abre mão de receita, pode faltar dinheiro para a farmácia popular, para Minha Casa Minha Vida. Por isso que a lei determina que haja uma compensação. E é muito legal vocês pararem para pensar qual é a compensação que a gente desenhou. A compensação é quem ganha mais de 1 milhão por ano, quer dizer, como 100 mil por mês, vai pagar 10% de imposto de renda. Aqueles que não pagam. Nós temos 141 mil brasileiros que têm uma renda superior a 100 mil reais por ano e não pagam imposto de renda. Então, é o pagamento dessa turma que vai beneficiar 10 milhões de brasileiros que ganham até 5 e 5 milhões de brasileiros que ganham até 7 mil reais. Vejam vocês o quanto esse país é desigual e injusto. Cobrando o mínimo de 141 mil, nós vamos favorecer 15 milhões de pessoas.
É como se para cada um pagador você tivesse 100 brasileiros beneficiados. Essa é a equação que nós fechamos aí sob a batuta do presidente e levamos ao Congresso Nacional. Por fim, eu quero dizer o seguinte, é muito impressionante o trabalho que vocês fazem aqui. Enche os olhos o trabalho que vocês fazem aqui. A diligência, a dedicação, a precisão, é uma coisa muito legal de ver. E nós estamos em Montes Claros, como o Marinho falou, para o lançamento de uma nova unidade de produção de insulina, lá em Montes Claros, Minas Gerais. E a pessoa falou uma coisa para nós, eu falei assim, o que te fez escolher o Brasil para investir? Como o Mercado Livre, que não é uma empresa brasileira, mas é uma empresa de um país irmão, um país vizinho. O que fez você investir no Brasil? E a resposta de vários diretores foram o trabalhador e a trabalhadora brasileira. Eles é que fazem a diferença. Então, nós estamos aqui porque, além de todo o trabalho que nós temos que fazer quanto governo para criar um ambiente de negócio, para atrair investimento, se não fosse a qualidade do trabalhador brasileiro, isso não se tornaria realidade. Então, fica o meu abraço, parabéns a vocês, a gente pretende voltar para a ampliação das atividades aqui. Um abraço, muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero dizer para vocês, primeiro, da alegria e da surpresa de estar aqui. Eu quero cumprimentar o Fernando Yunes e agradecer a ele a gentileza desse convite para visitar o Mercado Livre aqui. Eu já tinha recebido o Fernando Yunes no Brasil, em Brasília, e esse convite veio a calhar porque ele permitiu que eu visse coisa que eu não tinha visto ainda. Eu conheço muita fábrica de automóveis, eu conheço muita empresa da construção civil, eu conheço muita loja do comércio, muito shopping, eu conheço muito restaurante, eu conheço muitas fábricas em outro país, mas eu nunca tinha entrado em nada parecido com o que eu vi hoje aqui. Nunca vi. E a minha alegria é maior porque eu fiz questão de convidar o Fernando Haddad para vir aqui, o Luiz Marinho, o Márcio. Poderia ter trazido outros ministros. Aqui está alguns deputados federais, amigo nosso, a Juliana Cardoso, deputada federal, o Guilherme Boulos, deputado federal, o Carlos Zaratim, deputado federal, o Kiko Seleguin, deputado federal. Nós temos aqui o nosso querido Eduardo Suplicy, deputado estadual lá em São Paulo. E nós temos aqui pessoas como a Regina Rufino, que falou da nossa querida saudade de Camaçari, cidade de Camaçari, que eu conheço muito bem. E eu trouxe um discurso por escrito, mas não vou nem olhar para o meu papel. Por uma razão muito simples. Eu já governei esse país de 2003 a 2010. Quando eu cheguei na presidência da República, vocês jovens podem atentar para a imprensa da época, esse país estava quebrado. E muita gente que era meu amigo dizia, ô Lula, você entrou numa enrascada. Você pegou um país quebrado. Esse país deve ao FMI, não consegue sequer pagar as suas importações e você não vai conseguir governar esse país. Nós tomamos posse dia 1º de janeiro, a inflação estava a 12%, o desemprego estava quase a 11% e parecia que tudo não ia dar certo no Brasil. Mas as pessoas não sabiam que eu fui criado por uma mulher analfabeta, nasceu e morreu analfabeta, a dona Lindu.
mas ela ensinou uma coisa para mim e para os meus irmãos. É de que a gente não pode desistir nunca. Não existe nada impossível para o ser humano que é persistente. E por isso a minha mãe dizia para mim: Lula, você teima, que a coisa vai acontecer. E foi assim que nós fizemos esse país crescer. Só para você ter ideia, o Brasil, que não tinha dinheiro para pagar as suas exportações, as suas importações, o Brasil que devia 30 bilhões de dólares para o FMI, o Brasil que não tinha nenhuma reserva internacional, o Brasil que há muito tempo não conseguia crescer, esse país começou a crescer. Nós pagamos a dívida externa brasileira 30 bilhões de dólares. Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise, mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade. E quando eu deixei a presidência da República, a economia brasileira crescia 7,5%, o comércio crescia 13% e a gente tinha gerado 24 milhões de empregos com carteira profissional assinada. O salário mínimo tinha dobrado e os trabalhadores que fazem acordo salarial tinham feito acordo acima da inflação durante todo o período. Pois bem, só para vocês terem ideia, quando nós deixamos o governo em 2010, a indústria automobilística, Fernando Nunes, vendia 3.600.000 carros. Dia 31 de dezembro de 2010, a indústria automobilística vendia 3.600.000 carros. Eu voltei 15 anos depois, e a indústria automobilística estava vendendo apenas 1.600.000 carros, 2 milhões de carros a menos do que vendia em 2010. E agora já recuperou, já está vendendo 2.600.000, e nós queremos terminar o mandato ela vendendo a mesma coisa que vendia em 2010. A economia brasileira não crescia. Vocês estão lembrados que em janeiro de 2003, eu fui para Hiroshima, no Japão, participar do encontro, encontrei com a secretária, a diretora-geral do FMI, e ela me disse que a economia do Brasil ia crescer apenas 0,8%. Eu disse para ela que ela não entendia de Brasil, ela não me conhecia e que ela ia ver que a gente ia crescer mais. Nós crescemos no primeiro ano 3,2%, um dos maiores crescimentos de todos os países do mundo. No segundo ano de mandato, em 2024, as pessoas diziam assim para mim: ô Lula, a economia não vai crescer mais que 1,5%. E a economia cresceu 3,4%. Agora as pessoas dizem: a economia vai desacelerar, ela vai crescer menos. E eu quero dizer para vocês, nesse dia 7 de abril de 2025, na frente dos trabalhadores que estão aqui no Mercado Livre, outra vez a economia brasileira vai surpreender. Porque essa gente que fica discutindo o chamado mercado, essa gente que fica discutindo, sabe, a grande economia, eles não conhecem o que é o microcrédito funcionando e o dinheiro chegando na mão de milhares e milhares e milhões de pessoas. É por isso que eu tenho uma crença que eu digo sempre o seguinte: todo país que tem muito dinheiro na mão de poucos é pobre, mas todo país que tem pouco dinheiro na mão de muitos é rico. E é isso que está acontecendo neste instante nesse país. Depois que nós chegamos à presidência, todas as categorias profissionais fizeram acordos salariais acima da inflação, o salário mínimo já aumentou acima da inflação 2 anos consecutivos, o emprego voltou a crescer todo ano, e agora em fevereiro foi 437 mil novos empregos criados nesse país, e o crédito está acontecendo com muita força nesse país, muita força. Eu queria que vocês soubessem que esse crédito que o companheiro Fernando Haddad falou, o ex-social, que é financiado pelo salário, antes de vocês fazerem qualquer consulta a qualquer banco com a carteira digital de vocês, vocês precisam consultar
o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, porque eles vão oferecer juro mais barato para vocês, inclusive para a negociação da dívida. Aquele quadrado disso é verdade. A partir do dia 25 agora, a partir de agora, se você tinha uma dívida pagando 4%, 5% ou 6% de juro ao mês, você vai renegociar a sua dívida, você pode trocar, inclusive, de banco, e você vai pagar metade do que você pagava. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer que o dinheiro circule. Na hora que todo mundo tem um pouco de dinheiro, as pessoas vão no supermercado, as pessoas vão na loja, as pessoas vão no shopping, as pessoas vão no Mercado Livre fazer compra. Na hora que o comércio começa a funcionar, ele gera emprego. O comércio começa a funcionar, ele desenvolve mais um emprego na indústria, a indústria gera mais um emprego, mais um salário, o comércio mais um emprego, mais um salário. E quando eu vejo o Fernando dizer que vão investir em tudo aqui, desde logística até investimento em novas lojas, 34 bilhões de reais, eu sou obrigado a dizer para vocês que eu sou um cara de muita sorte, porque esse país passou muito tempo com muito pouco investimento. E só o ano passado, eu recebi notícia, Yunis, a indústria automobilística, que mais de 10 anos não fazia investimento no Brasil, e vai investir 139 bilhões de reais até 2028. A indústria do aço vai investir mais 115 bilhões de reais. A indústria da construção civil vai investir mais 120 bilhões de reais. O PAC que nós anunciamos é mais 1 trilhão e 700 bilhões de investimento. Ora, se tudo isso não gerar emprego, o que vai acontecer nesse país? Todo mundo vai ter um pouquinho, todo mundo vai comprar, todo mundo vai poder dar um presente para o filho, vai poder dar um presente para a mulher vai dar um presente para o marido vai dar um presente para o filho, ou seja, a economia começa a funcionar e todo mundo ganha. E é isso que eu quero que aconteça no Brasil, porque eu quero um país de classe média. Eu não quero um país em que algumas pessoas podem comer 10 vezes por dia e a outra passa 10 dias sem comer. Eu quero um país em que todas as pessoas possam ter as coisas. Nós precisamos abolir a ideia de que as pessoas mais humildes, mais pobres, não gostam de comer bem. Porque tem gente que acha que nós gostamos de comer carne de segunda, que nós queremos ir na feira na xepa para pegar coisas mais baratas, tudo amassada. Acha que a gente não gosta de viajar, acha que a gente não gosta de se vestir bem, acha que a gente não gosta de ter acesso às coisas que nós produzimos. Não! Nós temos que dizer, nós gostamos de nós mesmos, nós queremos ganhar bem, nós queremos nos vestir bem, nós queremos morar bem, nós queremos comer bem, nós queremos criar nossos filhos com uma boa educação, o povo tendo uma boa saúde, e é por causa disso é que o SUS está fazendo uma revolução nesse país. E esse país de classe média está nas nossas mãos. Não depende de ninguém, não depende dos Estados Unidos, não depende da China, não depende da Argentina, depende de nós brasileiros. É por isso que nós fizemos uma propaganda com o Ronaldão em 2003, em que a gente dizia, eu sou brasileiro e não desisto nunca. E eu queria que vocês soubessem que o que eu vi hoje, normalmente, Fernando, um presidente da República, quando ele visita um empreendimento como esse, ele chega aqui, encontra com a direção, vai para o escritório, toma um café, a direção mostra um vídeo para ele das coisas que estão acontecendo, ele vira as costas e vai embora. Ele sequer olha na cara de quem trabalha nesse local. Sequer ele conversa com algumas pessoas. E eu adotei como critério de exercer a presidência, em qualquer lugar que eu chego, eu quero conhecer. Eu quero conversar com pessoas, eu quero ver como funciona, eu quero saber se as pessoas estão alegres. E posso dizer para vocês, depois de tantos anos, visitando tantos locais de trabalho, quero te dizer, Fernando Yunis, que eu nunca vi um local em que o povo tivesse mais alegria estampada no rosto do que eu vi hoje aqui. Não vi. E possivelmente, não é só pelo salário que a gente ganha que a gente gosta de trabalhar no local. A campainha está dizendo que Lula, para de falar que o pessoal tem que ir embora. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Possivelmente não seja só pelo salário que vocês ganham.
Porque a gente nunca está contente com o salário, a gente sempre quer um pouquinho mais, sempre quer. Quando a gente recebe aumento, aquele aumento só vale para o primeiro mês, no mês seguinte aquele aumento já não vale mais nada. Mas muitas vezes, tão importante ou mais importante que o salário, é o ambiente que a gente trabalha, é o sonho que a gente tem, é a esperança que a gente nutre, é sabe, a expectativa de que amanhã as coisas vão dar certo aqui. E a quantidade de meninas e meninos que me falaram, eu já fui promovido, eu estou aqui há 3 anos, eu entrei aqui, não sabia nada, eu fui promovido, eu estudei, eu me formei, gente agradecendo o ProUni, gente agradecendo os institutos federais, gente agradecendo a salvação da vida dela por conta do SUS. E eu acho, então, que vocês construíram aqui dentro desse galpão maravilhoso um sonho. Eu acho que vocês poderiam ser considerados construtores de sonhos, porque vocês sabem que depende muito de vocês as coisas melhorarem a cada dia. A minha mãe, uma mulher analfabeta que veio de Pernambuco para não morrer de fome com 8 filhos, mesmo quando ela não tinha nada para colocar no fogão para fazer para a gente, eu nunca vi minha mãe reclamar da vida. Ela falava, hoje não tem, mas amanhã vai ter. E é isso que eu queria dizer para vocês. Vocês estão trabalhando num local em que permite que vocês continuem sonhando, que permite que vocês continuem acreditando. É por isso que eu digo para vocês, não parem de estudar, não parem de estudar, pelo amor de Deus. O estudo e a formação profissional de vocês é o que vai garantir a estabilidade de vocês para o resto da vida, é o que vai garantir sustentabilidade, é o que vai garantir a mulher enfrentar de cabeça erguida a violência contra ela, o tratamento que às vezes ela tem de forma secundária. É por isso que nós aprovamos uma lei no Congresso Nacional que o salário tem que ser igual entre mulheres e homens, se exercerem a mesma função, porque mulher não é cidadã de segunda classe, mulher não é objeto, a mulher ela tem o mesmo direito, tem mais mesmo inteligência, e às vezes eu acho que tem mais inteligência, e às vezes eu acho que tem mais capacidade. Sem nenhum menosprezo a nós homens, eu acho que muitas vezes elas são mais capazes, mais corajosas e mais hábeis do que nós. Então eu queria dizer para vocês que não parem de sonhar. Pelo amor de Deus, não parem de sonhar. O que eu posso prometer para vocês é que eu tenho mais 2 anos de governo. Posso prometer para vocês, nós ainda temos muita coisa para fazer nesse país. Eu ainda quero fazer muita coisa nesse país, porque o que me interessa, na verdade, é o seguinte, é ver esse povo de cabeça erguida, é ver o brasileiro morando melhor, é ver o brasileiro comendo melhor, é ver o brasileiro estudando melhor, é ver o brasileiro passeando melhor, é saber que a gente pode fazer uma viagem para o exterior, é saber que a gente pode ir para o estado da gente de avião, é saber que a gente pode mandar o filho da gente fazer um passeio no exterior, sabe? É isso que nós queremos, não queremos nada demais, nós só queremos ser tratados com respeito, com decência, porque nós temos o direito, porque quem produz a riqueza desse país são vocês, não tem outras pessoas que participam da riqueza. Por isso, Fernando, eu quero te agradecer, quero agradecer a direção do Mercado Livre e quero dizer para vocês, valeu a pena eu fazer essa visita aqui. Sexta-feira passada, eu fui visitar os indígenas, sabe, no Mato Grosso do Sul. Eu fui no Xingu. Eu fui entregar uma premiação para o cacique Raoni, que tem 94 anos de idade. E eu fui lá ver como é que eles vivem. E as pessoas se queixam, mas os indígenas querem muita terra. Vocês já ouviram crítica, dizendo, não, mas eles têm 13% do território nacional, é muita terra para os indígenas. O que a gente se esquece é que eles só têm 13% hoje, mas antes dos portugueses chegarem aqui, eles tinham 100% da terra, 100% da água, 100% do ar que eles respiravam. Na verdade, eles não estão ocupando o nosso espaço, nós é que ocupamos o espaço deles. Então é apenas reconhecer e fazer justiça. E eu acho que é isso que está acontecendo com vocês. Gente nova, gente bonita, gente animada. Pelo amor de Deus, não desistam nunca. Não parem de acreditar nunca. Não parem de estudar nunca, porque vocês merecem ter um bom emprego e, sobretudo, merecem ser felizes e criar a família de vocês com decência. Um beijo no coração de vocês. Parabéns por vocês existirem e parabéns ao Mercado Livre.
Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem a saída do presidente da República.